Salmo 56, verso de número 8. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão nelas escritas no teu livro? Um salmo desse nós já poderíamos até ir embora, glorificando, exaltando, entendendo que o servo de Deus estava passando por perseguições, por situações difíceis. E um servo de Deus, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que querem servir piamente o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai sofrer perseguição. Todos. Todo aquele que quiser servir a Deus piamente, ele vai sofrer perseguição. De alguma forma, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na rua, pelo vizinho, de alguma forma, ele vai sofrer perseguição. E eu fico, às vezes, pensando com Deus, né? Por que Deus faz esses processos conosco? Ele precisa trabalhar a nossa alma. Ele precisa trabalhar a nossa mente. E essa perseguição é como se ele estivesse expurgando raiva, rancor, ódio, liberando perdão. Ele precisa trabalhar com o ser humano. E pensa num Deus poderoso, não pensa num Deus sábio, que sabe trabalhar com cada ser humano. Mais de 7 bilhões de pessoas. E essas que estão vivas, todas elas Deus está trabalhando neste momento. Do mundo inteiro, seja servo, seja não servo, que Ele está trazendo para dentro da sua casa. Ele está sempre trabalhando conosco. Mas o servo de Deus, ele sofre uma perseguição que às vezes é da vontade de Deus. É interessante que esse salmo, ele fala de lágrimas. E eu comecei a meditar em casa, existem algumas lágrimas em que Deus não queria que visse no ser humano. Deus não recebe algumas lágrimas. O centurião que foi clamar pelo seu servo, e Jesus disse que nunca viu tamanha fé, nem mesmo dentro de Israel. É interessante que esse homem chegou até Jesus clamando pelo seu servo. E ali Jesus disse: eu vou até a sua casa. E o centurião disse: não precisa. Eu também sou servo, eu também tenho empregados à minha disposição. E eu digo para ele vai, digo para ele vem. E ele disse: se o senhor der uma palavra somente, eu sei, eu acredito que o meu servo vai ser curado. E ali Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. E quando ele terminou, ele disse assim: essas pessoas de Israel, alguns deles vão sofrer nas trevas, chorando e rangendo os dentes. Vai ser um choro que Jesus não queria. Vai ser um choro de alguns que Jesus não queria que eles estivessem nas trevas. E nós temos esse privilégio de nós sairmos das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe para dentro da sua casa, nos lavou, nos limpou, está trabalhando conosco dia e noite para que nós sejamos servos melhores, para que nós sejamos crentes melhores, para que nós sejamos mães melhores, para que nós sejamos pais melhores, para que nós sejamos servos de Deus melhores dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus. Ele está sempre trabalhando conosco. Ou um choro de arrependimento tardio, como o de Esaú, no seu pai Jacó, quando ele chorou. Deus não queria mais que ele chorasse. É interessante algumas lágrimas que Deus não recebe. Esaú chegou até o seu pai e queria a bênção. Ele queria a sua bênção. Mas ele já tinha rejeitado o propósito de Deus para a sua vida. Ele já tinha rejeitado o propósito de Deus
para o que ele foi chamado nesta terra. Ele já havia rejeitado por causa de mulheres, ele já havia rejeitado por causa de algumas coisas do mundo, ele já havia rejeitado dentro e fora do seu coração. E ali, Esaú, quando viu que ele tinha abençoado o outro filho, ele chorou amargamente para o seu pai. Ele chorou amargamente, ele disse que me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas Deus já não queria, não aceitava mais ele como aquele que iria receber a bênção de Deus. Não era o seu pai que iria abençoar, mas sim Deus. Então que nós venhamos a aceitar aquilo que Deus tem para mim e para você. Quando nós aceitamos aquilo que Deus tem para mim e para você, nós entramos dentro de um curso, dentro de uma porta estreita, dentro de uma fileira muito apertada, numa estrada muito apertada, um caminho muito apertado. Nós entramos, nós sentimos isso até mesmo espiritualmente. Nós sentimos dentro do nosso coração, que nós sentimos que Deus nos colocou numa porta apertada, um caminho bem apertado, mas são poucos os que conseguem achar, a palavra de Deus diz. São poucos os que conseguem achar essa porta, esse caminho. E ali haverá perseguição, ali haverá choro, lágrima, como do Davi. Davi aceitou o propósito de Deus para a vida dele. Quando Samuel chegou e ungiu a cabeça dele como um rei, destituindo, ainda que provisoriamente, Saul, porque ele teria que ser treinado por Deus, para que ele não viesse a cometer os mesmos erros que Saul tinha cometido. Nós entramos dentro desse funil de Deus, mas dentro desse funil de Deus que Ele vai trabalhar dentro da nossa alma. A partir do momento em que ele foi ungido, ele derrotou Golias, ele foi até algumas cidades e alguns falavam, Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E ali entrou uma ira, entrou um ódio, uma raiva, uma inveja muito grande de Davi. E quando Saul queria, porque queria matar Davi, porque achando que poderia matar os sonhos de Deus. Mas ninguém pode destruir o propósito que Ele tem para a sua vida. Ninguém pode destruir o propósito que Ele tem para na mente de Saul. Se eu matar Davi, eu acabo com o propósito de Deus para a vida dele. Mas Deus o protegia. Deus a todo instante estava protegendo Davi, moldando Davi, ensinando Davi. Davi tinha apenas que confiar em Deus. Davi apenas tinha que confiar plenamente no Deus que ele servia. A partir do momento em que ele foi ungido, só houve problema. Ele poderia estar lá, atrás das malhadas, cuidando do gado dos seus pais, mas não. Ele aceitou o propósito de Deus. Ele aceitou aí os privilégios e a circunstância, ele aproveitou todas que Deus deu para ele. Ele aproveitou. E ele era guiado, direcionado por Deus todo instante. Mas a partir do momento em que Saul viu que ele seria o rei, ele queria matar, destruir, ele queria tirar o propósito de Deus para a vida dele. Mas a única pessoa que pode destruir o propósito para a nossa vida é nós mesmos. Desistindo, parando. A única pessoa que pode destruir o propósito de Deus para a sua vida é você. A única pessoa que pode desistir é você, porque Deus nunca desiste de você. Deus tem um propósito para cada um aqui, Ele tem promessas. Eu acho lindo isso da palavra de Deus. Mas às vezes nós temos que confiar plenamente. E me vem à memória agora, no estudo, eu disse que como é que nós vamos confiar em alguém que nós não conhecemos? Nós temos que conhecer a Deus. Como é que nós vamos confiar em alguém que nós não conhecemos profundamente? Como é que nós vamos confiar em algo que é um Deus tão poderoso, mas que muitas das vezes nós estamos com os olhos secos, não choramos diante da Tua presença?
e conhecendo Ele profundamente. A fé é uma coisa linda, mas ela é fundamentada, alicerçada no conhecimento. Porque nós temos que conhecer Ele profundamente para acreditar, crer. Nós temos que acreditar, mas confiar e conhecer esse Deus que nos deu o propósito. Porque às vezes nós acreditamos no propósito, cremos no propósito, mas nós não conhecemos o Deus do propósito. E aí vem os pensamentos. A Bíblia nos diz que há muitos pensamentos no coração e na mente do homem, mas o que prevalece é a palavra de Deus. Mas será que depois de nós pensarmos, depois de nós colocarmos no nosso coração, nós olhamos, nós vamos se ajoelhar, chorar perante Deus, para perguntar para Ele qual é a última palavra? Ou será que nós fazemos ainda conforme a nossa própria cabeça? Há muitos pensamentos que passam na nossa mente todo dia, todo instante. Isso vai dar certo, essa porta vai abrir, algo vai acontecer. Mas será que nós colocamos esse plano diante de um Deus tão poderoso que tem um propósito? Será que nós temos essa preocupação de estar diante de Deus e dizer: será que é do Senhor essa porta? Será que é do Senhor isso? Ou será que eu fiz algo segundo a minha própria cabeça, segundo o meu próprio pensamento? Nós devemos conhecer plenamente a Deus para que nós venhamos a exercer a fé diante dEle. Porque senão no meio do caminho nós vamos desistir. No meio do caminho nós vamos querer parar. Mas existem choros que Deus tem prazer de receber. Choros de pessoas que sofrem perseguições, provações, que Deus mesmo impôs. Esses são os choros que Deus recolhe nos seus odres e as escreve no seu livro. Davi se quebrantou. Assim também como Ezequias, quando recebeu, ele estava doente. Isaías entrou dentro do seu palácio, entrou dentro do seu quarto e disse: olha, é bom você ajeitar a sua casa, pôr a sua casa em ordem, porque você morrerá. Essa doença não é para a vida, é para a morte. Você vai morrer, põe a sua casa em ordem. E ele foi embora. Que profeta corajoso, hein? E hoje em dia nós, às vezes, tememos tanto para dizer para o nosso irmão: imagine para um rei, imagine para um presidente. Mas aí Ezequias olhou para a parede e começou a chorar amargamente, a Bíblia diz. Ele começou a chorar amargamente. Talvez Deus estava esperando ele chorar. E a Bíblia nos diz que ele era um homem fiel, temente a Deus. A Bíblia nos diz que ele era um homem correto, que tinha quebrado os altares de Balaim, que tinha feito conforme a vontade de Deus. Ele ora isso. Mas a Bíblia nos diz que ele chorou amargamente. Talvez os nossos olhos estejam muito secos diante de Deus. E talvez Deus esteja esperando mais lágrimas diante dele, para ele recolher a minha e a sua lágrima. Talvez os nossos olhos estão muito secos, intercedendo pelos nossos familiares. Talvez os nossos olhos estejam muito secos, intercedendo, pedindo a Deus essa porta aberta. Talvez os nossos olhos estejam muito secos, pedindo algo que está dentro do nosso coração, e nós sabemos que é o propósito de Deus. Mas Deus às vezes faz algumas circunstâncias para que nós venhamos abrir a nossa alma para Ele. Nós precisamos abrir a nossa alma, e abrindo a nossa alma nós vamos conhecer o Deus que nós temos plenamente. E é interessante que Isaías volta e ele fala assim: Deus te deu mais 15 anos. Ele ouviu a sua oração e viu as tuas lágrimas. Ele ouviu a oração de Ezequias e viu as lágrimas de Ezequias. Nós devemos chorar um pouco mais, porque nós estamos com os olhos muito secos diante de Deus. Com um coração às vezes muito endurecido diante da presença de Deus. Talvez nós estejamos levando a nossa vida cristã
muito no automático. Talvez nós estejamos levando a nossa vida cristã muito no morno. Talvez estejamos levando a nossa vida cristã como Eliseu falou, vai lá e mandou o seu funcionário ir lá e tocar com o bordão diante da criança e não aconteceu nada, porque ele já estava acostumado. E aí Deus teve que cortar as asinhas dele, para que ele fosse lá e orar profundamente para aquele menino e ele ressuscitar. Nós estamos levando talvez a nossa vida muito no automático. E Deus quer ver nós se quebrantar diante da sua presença. E a Bíblia nos diz algo tremendo, que Ele rejeita aqueles que se endurecem. Mas aqueles que se quebrantam, Ele ouve a oração. Ele vê os seus caminhos. Ele vai falando ao nosso coração quando nós se quebrantamos diante da sua presença. Mas quando nós vamos fazendo conforme a nossa própria cabeça, o nosso próprio jeito, endurecendo o nosso coração, sabe o que é que nós estamos falando profundamente no nosso coração? Eu estou indo na casa do Senhor, mas eu não ligo muito para os seus propósitos, não. Eu estou indo. Estou muito morno, mas eu não ligo muito para o seu propósito que Ele tem para a minha vida. Porque Ele tem um propósito específico para cada um. E será que Davi seria rei se ele não ouvisse a voz de Deus e fosse direcionado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo? Porque ele saiu de dentro de Israel, entrou em Gate. Quando ele entrou em Gate, é interessante que esse Salmo 56 ele diz desse momento, dessa circunstância. Ele entra em Gate, numa cidade onde ele tinha matado Golias, e ele saiu de um lugar onde Saul estava perseguindo a ele, e ele entra em outra cidade onde ele tinha matado Golias. Ali o rei pega ele. É interessante, ele fala, meu Deus, quanta perseguição. Senhor, eu não vou aceitar mais o seu propósito, não. Mas ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a chorar, ele começa a falar com Deus, indagar com Deus, falar com o seu Senhor, falar, Deus, qual é a sua vontade? Porque eu saí de Israel, entrei aqui, todo mundo quer me matar, o que é que eu vou fazer? Todo instante eu estou diante de pessoas que falam leviandamente contra mim, levantando os seus calcanhares contra mim, levantando falsas palavras contra mim, levantando coisas que não era para se falar. Eu estou cansado, eu estou triste, a minha alma está triste, mas Ele tem um Deus que cuida, porque Deus envia filho de Saul, Jonatas, até ele e diz, certamente o Senhor será rei de Israel, o meu pai está agindo loucamente contigo. Ele trata o nosso coração, porque no meio da perseguição nós ficamos tristes, abatidos, nós queremos às vezes até mesmo voltar para trás e desistir do propósito que Deus tem para a nossa vida. É difícil. Como é que você vai saber qual é o propósito de Deus? Quando se torna difícil. Quando se torna impossível. Como é que você vai saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quando se torna impossível. Porque até então, no primeiro momento, quando ele foi ungido, e ele mata Golias, ele vai até dentro do palácio, casa com a filha de Saul, ele falou, agora eu sei como é que eu vou ser rei. Agora eu sei como é que eu vou ser rei. Saul vai morrer de velhice, eu vou herdar tudo, que eu sou o genro. Mas Deus tem um trabalhar conosco. Como Deus trabalha conosco. Ali ele começa, vai matar Golias e entra uma ira tão grande dentro de Saul que ele começa a perseguir o seu próprio genro, marido da sua própria filha. E ali não é com a vontade nossa, não é do nosso próprio jeito, não é a forma que nós imaginamos que Deus vai fazer as coisas, não. Deus tem uma forma peculiar, que é da parte de Deus. O Espírito Santo sabe trabalhar conosco para cumprir o propósito que Ele tem para nós.
Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Basta nós continuarmos na presença dEle, continuar buscando Ele, continuar chorando na sua presença e querendo o seu propósito para a nossa vida. Querendo o seu propósito, é isso que nós vai dizer: eu amo o Senhor sobre todas as coisas. Não é porque o Davi queria o reinado, não, porque chegou um instante que ele pecou, ele disse: olha, me tira o reinado, me tira tudo, mas não me tira o Espírito Santo de dentro de mim. Não tira o Espírito Santo de dentro do meu coração. Porque às vezes nós imaginamos que era uma ânsia de Davi somente ter o reinado. Não, ele tinha uma ânsia de obedecer, de agradecer a Deus. Ele tinha uma ânsia de amar a Deus. Porque às vezes nós imaginamos, olha, é algo grande que Deus tem para nós e nós colocamos os nossos olhos somente no propósito. E nós temos que colocar os nossos olhos no Deus do propósito. É Deus que colocou no seu coração, então ame a Deus em primeiro lugar. Não ame o propósito, ame a Deus em primeiro lugar. É Deus que colocou dentro do seu coração esse anseio, essa vontade, esse sonho, mas é um sonho de Deus para a sua vida. Então ame o Deus do propósito. Não ame somente as coisas que Deus vai te dar, ame o Deus das coisas. Ame o Deus das coisas, glorifique, chora diante da sua presença, falando: Deus, não arranca de mim o teu espírito. Não tira de mim o teu espírito do meu coração, porque eu necessito. Do que adianta um reinado, do que adianta muitas pessoas me servindo e eu não ter a presença de Deus? É por isso que Saul perseguia, porque queria somente as coisas materiais, as coisas dessa terra. Ele não entendia e não compreendia o que era um Deus acima de todas as coisas. E Davi tinha essa ânsia, ainda que ele quisesse o propósito, ele queria o Deus do propósito. É por isso que ele chorava diante da presença de Deus, para que a sua fé não desfalecesse. Por isso que ele chorava diante do Deus. É por isso que Pedro, quando ele negou a Jesus, ele chorou amargamente, ele ficou triste. Eu imagino dentro da alma de Pedro algo que pressionava ele. Um mestre que andou comigo 3 anos e meio, morreu, agora acabou tudo. Acabou tudo. Qual é o propósito da minha vida nesse lugar, nessa terra? É Deus para a minha vida e para a sua vida. João viu um selo, um livro. Quem é que podia desatar? Quem é que podia quebrar aquilo e abrir o livro? Ele começou a chorar diante de Deus. Começou a chorar diante do anjo. E o anjo disse: não chores, porque o Cordeiro de Deus, ele pode abrir, ele é digno de toda honra, de todo louvor, para abrir este livro. É interessante nossas lágrimas, mas às vezes nós temos que chorar diante de Deus, para que nós venhamos a entender, não um choro às vezes espontâneo, não, nós devemos abrir a nossa alma diante de Deus, para que Ele possa fazer com que o Espírito dele venha até o nosso, e nós possamos discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós só podemos ver as coisas espirituais em parte, a Bíblia diz. Então, quando Deus conecta com o nosso espírito, nós começamos a entender e compreender, mesmo que seja em parte, nós temos a certeza e a convicção de que Deus está no negócio. Então, nós devemos chorar mais, nós devemos se derramar mais diante da presença de Deus, nós devemos estar com Deus mais. Como o pastor disse, há momentos difíceis que nós vamos passar, nós estamos vendo, irmãos, momentos muito difíceis. E se nós não estivermos conectados com Deus, a pressão é tão grande, algo é tão grande, tanto espiritualmente quanto carnalmente, nós não vamos suportar. Nós não vamos conseguir suportar se nós não estivermos diante da presença de Deus, buscando a Deus, orando, chorando na sua presença, lendo a sua palavra, discernindo, entendendo, compreendendo a sua vontade a todo instante, porque os final dos tempos vão se apertar as coisas e nós vamos ter que estar mais conectados com Deus para que nós não venhamos a se dispersar.
Porque a Bíblia nos diz algo tremendo, que até mesmo os escolhidos poderão ser enganados. Mas nós temos que estar na presença de Deus, buscando a Deus, discernindo o que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, para que nós venhamos a cumprir o propósito de Deus nessa vida. Deus não quer ouvir, talvez, argumentações como Marta argumentava sobre a morte do seu irmão Lázaro, mas quer ouvir as lágrimas de Maria. E Jesus diz no final: aonde colocaram o meu amigo Lázaro? É interessante, quando Lázaro morreu, e nós sabemos que Jesus demorou 3 dias para chegar até lá, e chegou Marta dizendo: mestre, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter feito um milagre, mas agora ele já morreu. Então às vezes nós estamos argumentando muito com Deus, e a Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele intercede por nós, levando até o céu, porque nós não sabemos nem orar como convém. Às vezes nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo vai intercedendo, levando até o céu de uma forma correta. E talvez o que nós dá a entender é que quando ele volta, a resposta de Deus volta de uma forma em que nós vamos saber orar de uma forma correta. Ele vai colocando palavras na nossa boca, e nós vamos entendendo o que é propósito de Deus para nós. Ele não quer ouvir as argumentações como Marta, mas ele quer ouvir o choro como Maria. Ela chegou até os pés de Jesus, começou a chorar, a se derramar diante de Deus, a abrir a sua alma diante de Deus. E ali Jesus olhou, teve compaixão e disse: aonde que está o meu amigo Lázaro? Mostra para mim onde é que está. Mas ele somente ouviu quem estava chorando, quem não tinha palavras mais. Às vezes nós estamos sem palavras, às vezes nós não temos mais argumentações com Deus, e Ele permite essas coisas conosco, que nós vamos argumentando como Jó, fazendo perguntas, falando como se nós tivéssemos razão, e Deus não respondeu nenhuma resposta para Jó. Nenhuma resposta. Nenhuma. Porque Ele não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Mas quando nós começamos a chorar, como Maria começou a chorar, e não tinha palavras, assim como Ana começou a chorar diante do altar, e até mesmo aquele sacerdote pensou que ela estava bêbada, quando ela começou a orar. A Bíblia nos diz que ela estava ali, conjecturando, ela estava ali orando, buscando a Deus. Parece que ela estava tendo algo com Deus, uma luta espiritual, assim como Jacó teve uma luta com o anjo, há vários minutos, há várias horas, e o sacerdote, sem entender nada, disse: a senhora está bêbada. Mas ali ela estava abrindo o seu coração, abrindo a sua alma, de tanta perseguição de Penina, de tanta perseguição que aquela mulher colocava dentro da alma de Ana. Ela não reclamou mais nem com o seu marido, ela não reclamou mais com o sacerdote, ela não reclamou mais com as filhas de Penina, não. Ela foi reclamar no altar de Deus, ela foi chorar no altar de Deus, ela foi ter algo pessoal com Deus, uma intimidade com Deus, uma amizade com Deus. E Deus permite que nós sejamos assim também. Nós argumentamos, nós perguntamos, nós falamos várias coisas como Jó, e há um momento em que nós já não aguentamos mais e abrimos o nosso coração para Deus. Deus vai dando essa corda, para que nós venhamos a um estado que nós não aguentamos mais e vamos abrir a nossa mente para Deus no altar dele. Não reclamar para A, não reclamar para B, não reclamar para C, não reclamar no Facebook, não reclamar no WhatsApp para algum colega, para alguma colega, não reclamar com o pastor, reclamar com Deus, falar com Deus, abrir a sua alma com Deus. Porque ninguém vai fazer nada por você.
Mesmo quem faça algo pela sua vida é porque Deus tocou. Não espere nada de ninguém, não. Se alguém fez algo por você, é porque Deus tocou o coração dessa pessoa. Tudo dele, por ele e para ele. Nós devemos entender algumas coisas. A glória é dele, ele não divide com ninguém. Então por que é que nós vamos reclamar com o A, com o B, com o C? Por que é que nós vamos reclamar com as outras pessoas que não tem nada a ver, que não pode fazer nada por você? Vai no altar de Deus. Chora mais. Está com os olhos muito secos. Está com os olhos muito secos e fazendo com que Deus venha deixar e ficar com a boca fechada e não vai responder. Argumentos como do Jó, como de Marta, não vai ter resposta de Deus. A resposta de Deus só vai ter quando nós chorarmos diante da sua presença. Como Ezequias chorou, como Maria chorou. Quando nós chorarmos, quando Davi chorou. Davi chorou. E é interessante o transcorrer da história. A Bíblia nos diz que Davi começou a chorar e Deus deu uma estratégia para ele se fingiu de louco. E aqueles guerreiros levaram até o rei Ax. E a Bíblia nos diz que quando o rei olhou e falou, nossa, mas esse aí que é Davi, ele está, não tem tantos loucos aqui já no meu reinado, para que mais um? Interessante. Qual é a estratégia que Deus nos dá? Não importa, Deus quer usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus quer usar as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. As vis e as desprezíveis deste mundo para confundir a que acham que são. Deus quer enlouquecer a sabedoria deste mundo, quer aniquilar a sabedoria deste mundo para que Ele seja glorificado na sua vida. Mas que nós venhamos a buscar mais a Deus, a estratégia de Deus. Você acha que aquilo é estratégia militar que o anjo deu para Josué? 7 voltas em volta de uma nação onde 2 carroças andavam em cima daquela muralha. Não sei quantos metros de altura a muralha. E aquilo era estratégia, andar em volta. A estratégia que eles faziam era colocar escadas enormes e tentar adentrar dentro da cidade, sitiar a cidade, arrancar os rios do meio da cidade, para que eles venham a morrer de sede ou de fome. A estratégia não é normal, a de Deus não é normal, nunca vai ser normal, porque Deus quer ser glorificado na sua vida, para que você não venha se orgulhar e dizer, foi eu que fiz. Deus abençoou, mas foi eu que fiz. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. E Deus quer ser glorificado na sua vida, através da estratégia dele na sua vida. Quantas coisas Deus já fez por você? Aí Davi começa a pensar e imaginar, uma pedrinha já tinha matado um gigante. Que estratégia é essa? Que estratégia que é essa? Uma pedrinha e um estilingue, uma funda. Que estratégia é essa? As coisas de Deus, as coisas que Deus faz conosco, são loucura para o mundo. Sempre vão ser loucura para o mundo. Então que nós venhamos a abraçar essa causa, entender, compreender, chorar para Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, e pensar naquilo que Deus já fez na sua vida. Quantos livramentos Deus já fez na sua vida. Por que murmurar? Por que reclamar? Por que fazer, colocando Deus numa parede e falando, Deus, se o Senhor não fizer, eu saio? Não. Deus já fez na sua vida e vai fazer novamente. Basta você chorar novamente. Basta você glorificar a Deus como Davi glorificou a Deus. Ele dizia, não foi eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, e afunda, e aquela pedra atingiu bem a testa dele. O Espírito Santo mandou aquela pedra bem no meio da testa de um gigante. Ainda que nós sabemos que Davi era pastor de ovelhas, e aquela funda ele tinha muita
ele sabia muito com aquilo, e aquela funda ele usava para atingir as ovelhas, quando elas estavam se dispersando. Mas irmãos, ele estava com um capacete enorme, ia acertar a testa do homem. Tem que ser Deus. É Deus quem vai fazer na sua vida. É Deus quem vai fazer na sua vida, mas nós temos que chorar mais. Temos que glorificar mais, exaltar mais a Deus. Ele vai dar-nos estratégia. Davi estava com 600 homens. 600 homens contra 3.000. Num deserto. Onde que ele ia arrumar pão e água? 600 homens. Aonde que ele ia arrumar pão e água, se não fosse Deus sustentar a vida dele? Deus sustentava. Deus vai continuar sustentando a sua vida no momento de sequidão. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Deixa Deus sustentar a sua vida. Deixa Deus sustentar até você entender. E Deus está trabalhando no seu coração até você entender. Não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que beber, com o que se vestir. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Descansa o coração em Deus e deixa Ele sustentar a sua vida, a sua família, a sua casa. Não vai faltar o pão, não vai faltar a água. Você estando direcionado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo, Deus está dizendo para você: não vai faltar o pão e nem a água. Ainda que aqueles homens estavam, 600 homens, eles estavam pressionando Davi a todo instante. Mas Davi confiava em Deus. Num deserto, onde não tinha onde ele plantar, não podia colher, não tinha celeiro, não tinha nada. Mas Deus sustentava a vida dele. Amém? É interessante que às vezes eu faço algumas anotações e o Espírito Santo vai direcionando para outras situações. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você precisava ouvir. Ele precisava abraçar o seu coração para que você venha conhecer mais o Deus que você serve. Ele sustenta a sua vida. Ele sustenta a sua vida. Ele sempre vai continuar sustentando. Vamos estar tendo um momento de oração. Quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, quando Deus nos guia, Ele sempre guia, quando nós estamos aprendendo, né? Ele sempre nos guia para um deserto, para que nós venhamos a depender totalmente de Deus, a depender de um Deus todo-poderoso, que derrama o maná todo dia, derrama o maná e que a água vai brotando de uma rocha, aonde nós olhamos e nós imaginamos: Deus, como o Senhor pode fazer essas coisas para um pecador como nós? Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não vão cumprir a concupiscência da carne. Não cumpre a concupiscência da carne. Aqueles que são guiados e direcionados pelo Espírito Santo. É interessante que eu entendo esse versículo, que ainda que nós venhamos a cair, aquele que está direcionado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, ele é tão pressionado que muitas das vezes ele titubeia. Ele é tão pressionado que às vezes quer surtar. Por todos os lados ele é pressionado. Deus trabalhando na nossa alma. Mas a Bíblia está nos dizendo que todas as vezes que nós titubeamos, ou se por um acaso nós cometemos algo que desagrada a Deus, Deus vai lá e nos limpa, nos lava, nos purifica, porque Ele sabe que o caminho é difícil, Ele sabe que o caminho é apertado, Ele sabe que há pressão para todos os lados, e que às vezes nós seres humanos nós somos fracos. O espírito pode estar forte,
mas a nossa carne é muito fraca. A minha carne, a sua carne é fraca, Jesus disse. Mas Ele nos lava, nos purifica e faz com que nós venhamos a continuar caminhando no seu propósito. Não sei se nós vamos entender isso espiritualmente, porque Deus é um Deus que nos lava, nos purifica, quando nós continuamos na sua vontade e no seu querer. Vamos ter um momento de oração. Glorificado, exaltado é Deus, ó Pai. Pai querido, eu te exalto, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai querido, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem por o que vestir, Senhor, nem pelo que comer, Papai querido, porque nós sabemos, ó Pai querido, que os passarinhos são muito menos do que nós, ó Pai. Mas o Senhor, ó Pai querido, sustenta cada um deles, ó Pai querido, porque nós sabemos que Ele não planta, Senhor, não semeia, não colhe, não tem nenhum celeiro, ó Pai querido, mas o Senhor sustenta cada um, Senhor da glória. Nem mesmo, ó Pai querido, Salomão se vestiu como as flores do campo, ó Pai querido, o Senhor veste elas, ó Pai. Então nós sabemos, ó Pai querido, e cremos na Tua promessa, que nós sabemos que o Senhor vai nos vestir, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós sabemos, Senhor, meu Deus, que muitas das vezes o Senhor nos prova, Papai querido, para que não venha haver nada em falta em nós, ó Pai. Nenhum momento, Papai querido, uma espada, Papai querido, quando ela vai ser usada, meu Senhor da glória, o ferreiro vai batendo, batendo, batendo e tampando todos os buraquinhos, ó Pai querido, para que quando o guerreiro for usar aquela espada, ela não venha quebrar. E assim conosco também é, ó Pai. Muitas das vezes o Senhor é o nosso ferreiro, batendo, batendo, batendo em nós, para que nós sejamos varão perfeito diante da Tua presença, meu Senhor da glória. Então pode bater, Jesus. Nós sabemos, ó Pai querido, que Tu és um oleiro perfeito, aquele que está dentro da Tua olaria, Papai querido. Nós sabemos que o Senhor faz, o Senhor refaz, mas nós sabemos que o Senhor, ó Pai querido, é um oleiro perfeito, que não rejeita o barro, meu Senhor da glória. Então em nome de Jesus, ó Pai querido, pega o barro novamente, refaz, ó Pai querido, para a Tua glória, meu Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor faz conforme a Tua vontade, não conforme a nossa vontade, que quando, Papai querido, vai da nossa vontade, no meio do caminho o Senhor quebra de novo. Mas nós sabemos que o Senhor é um oleiro perfeito, profissional, ó Pai querido, que quando nós estamos dentro da Sua olaria, o Senhor, ó Pai querido, refaz perfeito para a Sua glória, e encher nós do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos a ser vasos, ó Pai querido, usados em dias, Papai querido, em nome de Jesus nós queremos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha nos usar, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus nós Te pedimos, nós Te clamamos, e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. As palmas louvam ao Senhor.